Amados irmãos, amadas irmãs, estamos iniciando mais uma atividade do Harmonia. Esta faz parte do projeto Esperança. E hoje nos cabe comentar, trazer reflexões sobre o título Pandemia, Dádiva ou Punição? Que a noite nos seja proveitosa, que o bom Deus nos permita compreender os seus propósitos e as leis que regem esses fenômenos. Que as suas bênçãos de amor recaiam sobre nós e que possamos aurê-las com tranquilidade e paz. Assim, confiantes na misericórdia divina, iniciamos nesse instante essas atividades. Que a paz esteja com todos. Assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, nós falamos de um Deus bom, confiamos nesse Deus e a Ele dedicamos toda a nossa esperança. Nos dias de aflição, na hora dos nossos medos, quando a angústia bate à nossa porta, é em Deus que buscamos refúgio. Quando a desdita se avizinha, quando a porta da nossa vida se avizinha da morte, é de Deus que nos lembramos. Amados irmãos, todos nós, de alguma sorte, em algum momento, clamamos a Deus. Muitos clamam a todo instante. Outros, no seu hábito, sem maior necessidade do que demonstrar sua gratidão a Deus e seu respeito, vivem em oração mansa, tranquila, de amor e respeito a Deus. Muitos, e todos nós deveríamos ser assim, iniciam seus dias com a prece e encerram suas atividades diárias na hora de dormir, também com a prece a Deus. Portanto, para nós, Deus é bom. E Ele, de fato, é bom. Mas aí vem um questionamento. Num momento como esse, que tem uma pandemia, a Covid-19, a nos conclamar reflexões, cuidados, seguir certos protocolos para perseverar na saúde, na paz, mas também para cuidar do nosso bem-estar, da nossa saúde física, manter a vida. E aí, essa pandemia nos chega, surpreende de alguma sorte, vai além da nossa imaginação, nos inquieta. Cada um fica inquieto do seu jeito. Surpreende os governos, mas parece que alguma coisa é diferente de outros momentos, pois em pouco tempo os laboratórios, os departamentos de pesquisa, pelo mundo afora se mexem, se produzem vários efeitos, enquanto a pandemia cresce, assusta, os laboratórios trabalham dia e noite. E começam as notícias de esperança. E também as notícias do avanço da pandemia pelos 4 cantos do planeta. Nesse instante do princípio, um ilustre desconhecido esse vírus, surpreendendo a cientistas, surpreendendo a governantes,
aos governados, a população como um todo se percebeu igual perante esse vírus, perante essa doença. Todos se perceberam ricos ou pobres, iguais, todos iguais. Não havia e não há nada que diferencie uma pessoa do outro. Os governos tomam para si as rédeas da defesa da vida e transformam todos iguais. Não permite que ninguém avance, tirando o direito do mais pobre, do mais fraco, criando protocolos que igualam os direitos, as possibilidades e o direito à vida. Se existem poucas diferenças, são por algumas coisas que a gente vai comentar. Mas tudo isso sob o olhar de espíritos superiores, que agem em nome de Deus, desse Deus bom. E nós como é que ficamos nesse entendimento? Quem perde um pai, uma mãe, um filho, ou ele próprio perde a sua vida, como é que fica? Como ele entende esse Deus? Como ele deve se comportar no antes, no durante e no depois? Sendo ele um sobrevivente à pandemia, sendo ele um daqueles que desencarna na pandemia, sendo um dos que fica após a partida do seu ente querido. Como é que ficamos nós perante esse Deus que dizemos que é bom? Qual é o nosso comportamento então? Como devemos entender o propósito de Deus quando permite essa pandemia? É isso que eu gostaria que nós buscássemos compreender. Com muita confiança em Deus, sabendo que Ele é bom e de fato é bom. E que se tem alguém que não está compreendendo e nem sabendo o que está fazendo, somos nós. E quando eu digo somos nós, obrigatoriamente não é você, mas a maioria de nós não sabe como proceder. Imagine que nesse projeto divino está previsto várias possibilidades, onde nossa coragem, nosso amor, nosso respeito ao próximo, nossa humildade, nosso orgulho, nossas pretensões, nosso amor ao próximo e ao próprio Deus são questionados naqueles momentos de um terremoto, de um tsunami, de uma seca de grande porte, de uma inundação que surpreende pelo seu volume, por vários eventos da natureza. Somos testados nos nossos limites, na nossa crença, na nossa abnegação, na nossa solidariedade. E tudo isso dentro de uma programação divina. É bem verdade que essa programação divina não determina que assim será, nem tampouco determina que haveremos de passar por isso. Mas o somatório de nossas escolhas enquanto indivíduo coletivo nos leva a ter que aprender lições coletivas. Porque nós aprendemos enquanto pessoas com o nosso comportamento pessoal, como deveremos nos comportar enquanto indivíduos no nosso relacionamento, no nosso entorno, mas devemos também entender que somos um indivíduo coletivo e que esse indivíduo coletivo também tem que progredir em termos de sociabilidade, em termos de civilidade, em termos de engenharia, de tecnologia, de raciocínio, de ciências, de religiosidade ou de entendimento do que é Deus, no respeito ao bem comum, na compreensão da vida e no respeito a essa vida. Devemos crescer como indivíduo
mas também como um indivíduo coletivo. E essas pandemias, esses cataclismas, nos ajudam, mas eles são oriundos do somatório de nossas ações pelos milênios afora. Não é um evento que ocorre por acaso, nem porque alguém determinou que assim tem que ser. Não programam desdita nem mazelas para nós. Não nos punem, não nos castigam. Tanto é que aqueles que aprendem as lições são levados a vivenciar experiências outras em outros mundos, onde esses eventos não estão ocorrendo nem irão ocorrer. Ficam aqui os que carecem das lições que aqui irão acontecer ou irão ser permitidos se vivenciar. Pois bem, será que nessa programação o objetivo é nos causar medo, dúvidas, incertezas, aflições, nos criar angústias, nos provocando dores, causando em nós sofrimentos? Qual o prazer que eles teriam disto? Qual o prazer que teriam de nos ver sofrendo, aflitos, angustiados, só para nos ouvir clamar, chorar, gritar, gemer? Não, por certo que não. Se nós não fazemos isso com os nossos, imagine nossos irmãos maiores. Imagine Deus. Então, por que ocorre? Por que da dor, do sofrimento, das aflições, dos cataclismas, das intempéries que nos surpreendem, nos castigam, os seus açoites? Por que da pandemia, ou das pandemias, das doenças, das enfermidades de ordem diversa? É aí que eu quero que vocês percebam. Tem as programações individuais, onde cada um vivencia seu aprendizado com suas próprias mazelas que deu origem, que precisa, através dela, purgar suas mazelas, mas também aprender a novos comportamentos, novos direcionamentos, novas formas de agir ou reagir. Mas enquanto indivíduos coletivos, nós também somos chamados a aprender como coletivo. E aí, quando chega uma oportunidade como essa, e aí eu vou me ater somente agora sobre essa pandemia de agora, a da Covid-19, tá aí. Deus, por certo, permitiu. Os espíritos superiores, por certo, sabiam o que ia acontecer, sabem do que irá nos acontecer e sabe quem irá sofrer menos, quem irá vivenciar dores maiores, quem precisará de amparo pela sua própria fraqueza, quem perseverará no bem, no amor, no respeito ao próximo, que não irá titubear na confiança em Deus. Mas sabem também daqueles que são fracos, que morrerão de medo, que acusarão A ou B pelas suas mazelas. Cada um de nós vai ter seu comportamento. Temos visto pelos noticiosos situações que nos diz de como o ser humano é aprendiz ainda do primeiro grau. Pessoas furando filas, pessoas são noticiosos. Verdade ou não, não sei. Mas na casa das especulações, imagine como é belo. Essa pandemia dá oportunidade a todos nós. Uns de perseverar no amor, na confiança a Deus, se tornar solidário, abnegado, se dedicar como têm feito os médicos e enfermeiros,
os trabalhadores das ambulâncias, os militares, os serventes das casas de acolhimento, hospitais, UPAs, unidades da saúde da família, onde trabalha no amparo, no socorro, no esclarecimento, essas pessoas estão na linha de frente. Os guardas de trânsito, os policiais militares, os que ficam por trás, que a gente não aparece, mas, por exemplo, o exército, os governantes, entre eles os prefeitos, os governadores, os secretários de Estado, todos envolvidos num projeto que cobra a cada um uma moral ilibada, uma dedicação responsável com o bem-estar do coletivo. Muitas vezes tratando e cuidando de pessoas que nunca viram nem irão ver, defendendo esses interesses de vida. Imaginem que oportunidades são essas. Os comerciantes tendo suas portas fechadas pelo comando de alguns, os empregados ficando sem seu trabalho, na dúvida se terão trabalho, quando irão voltar, se voltarão a ter emprego, suas contas ficando atrasadas, os comerciantes com suas duplicatas sem pagar, o lucro sem acontecer e muitos tendo que gastar o que reservaram para outros planos. Imagine vocês, a alegria do pessoal dos laboratórios, com tanta gente querendo fazer exames, com tantos exames para fazer, tanto lucro para ganhar. Será que só penso nisto? Será que penso no bem comum? Será que esses donos, esses proprietários pensam nos seus funcionários e manipulam os equipamentos, as amostras de sangue, os apetrechos de teste, os resíduos colhidos para os diagnósticos? Será que eles pensam ou só pensam no lucro? São oportunidades belíssimas que a gente não leva em conta que a pandemia traz. Para os governantes, o esforço, a sabedoria de buscar soluções, antecipando-se aos eventos, providenciando soluções no tempo e na hora, para que o mal seja minimizado e, se for possível, evitado. Distribuindo recursos, promovendo meios, para que do mal o menor atinja seu público, a quem ele é, por obrigação de cargo, responsável e provedor dos meios de proteção à vida, ao alimento, à paz. Imagine que oportunidade é esta para os donos de laboratórios de correr como correram em busca de soluções, vacinas e remédios, como ainda estão correndo atrás, para debelar a doença, minimizar seus efeitos, evitar as mortes. Mas o que os move? O desejo de curar pessoas, de evitar as mortes, de restabelecer o bem-estar, a paz social, ou ganho? Ganhar fortunas numa oportunidade com a descoberta que todos pagariam tudo por tudo que tivesse para ter a vida. Que oportunidade bela para esses laboratórios, esses donos de laboratórios. Quantos cientistas sentam nas bancadas, se debruçam dia e noite, ou se debruçaram, estão debruçados ainda, buscando a vacina ideal, a mais perfeita, a mais segura, de efeito mais duradouro, mais capaz de beneficiar e evitar as doenças da Covid.
Que oportunidade bela para esses donos de laboratório, para esses pesquisadores, esses cientistas. Que oportunidade bela, bela. Para os governantes nas negociações com esses laboratórios, fornecendo meios de substanciá-los, de fornecer meios financeiros para que eles façam as pesquisas, os acordos que promoverão e irão agilizar a recepção das vacinas produzidas através das pesquisas financiadas, antecipando o processo para que as mortes não ocorram e, se ocorrerem, sejam no menor número possível. Então, que oportunidade bela para esses governantes, para esses laboratórios, para esses cientistas, para essas pessoas envolvidas na primeira linha. Na linha das decisões, das descobertas, das possibilidades de manter a esperança e a vida. Como pode, depois que descobrirem todas as possibilidades de vacina, os remédios, tem uma logística da distribuição para chegar no tempo certo, no lugar certo, a pessoa certa, onde vai depender de médicos, enfermeiros, diretores de hospitais, sem se falar dos governadores, dos prefeitos, daqueles que irão agir, providenciando os meios para que a vacina ou o remédio esteja à disposição do infectado ou do que está acamado, ou daqueles que não querem ser infectados. É uma logística que cobra boa vontade, esforços, meios econômicos e equipamentos de ordem diversa e pessoas outras que vão se envolvendo no processo, que são aí, que estarão aí, os transportadores, em torno dele, os fornecedores de máquinas e equipamentos próprios para o transporte, para a conservação, para a manutenção desses medicamentos, dessas vacinas. Em torno destes, os faxineiros, os serventes, os técnicos, os responsáveis pelos ambientes onde isso se dará, tanto nos postos de saúde, nos hospitais, nas clínicas, até nos armazéns, mas também nos aviões, nos carros, nos helicópteros, nos meios de transporte. Aí estarão pilotos, motoristas, carregadores, muita gente envolvida nessa logística e todos tendo oportunidades belas de fazer o seu melhor no interesse do outro, do bem coletivo, ou de querer tirar vantagem. É aí outra oportunidade que não é tão boa, tirar o proveito de um momento de dor coletivo, onde todo mundo está voltado para perseverar no amor, na paz, na concórdia, preservar a sua vida, e alguém trai a confiança, aproveita a oportunidade. Mas é uma oportunidade. Eu decidi se eu faço meu esforço para o bem comum ou aproveito para tirar proveito. No bem meu, em detrimento dos outros. Imagina o pessoal do laboratório ficar numa negociação no interesse pé bancado, porque sabe que o outro vai ter que comprar querendo ou não. Enquanto ele discute, enquanto ele força em cima do governante, enquanto o governante do outro lado mede os dinheiros, mede a sua capacidade, enquanto rateiam, negociam, não interessa qual o motivo, pessoas morrem. E ali está uma oportunidade deles decidirem. E alguns nem percebem que um dia que ele demora, uma semana que ele demora no jogo das negociações, pessoas morrem, sofrem, choram, gritam, mães ficam sem filhos, filhos ficam sem pais, irmãos pedem irmãos,
Amigos se despedem sem se despedir, enquanto alguém, no seu interesse, não pensa no interesse do bem comum. Vejam que oportunidade bela. Eu, que estou na ponta de cá esperando que a vacina seja liberada, que o remédio seja dado, que o governante providencia, me entregue até a mim, que a transportadora traga, que o médico avalize, que o grupo tal faça isso, ou que outro faça aquilo. Eu me revolto, eu grito, eu xingo, fico na expectativa, alegre, às vezes triste, às vezes chateado, às vezes posto mensagens de crítica, outras vezes de censura, divulgo erros. Que oportunidade bela de aprender comportamento espiritual num mundo que está em transformação, e eu estou aqui sendo chamado a me transformar, não ser juiz de ninguém, não ser algoz, não somar com o mal, não vivenciar o mal, não usar da oportunidade de tirar proveito, mas estou eu aqui, dentro da pandemia, não percebendo que esse projeto divino me dá a oportunidade de ir aos extremos, tanto do bem quanto do mal, com dedicatória total ao bem comum, ao interesse do todo, ou dos meus interesses egoístas. Eu falei até então dos governantes, dos comerciantes, que fecham as suas portas, que são eles donos de restaurantes, de bares, donos de comércio de venda de roupa, calçados, móveis, utensílios, material de construção, seja o que for. Lockdown, fecha a porta, restrição, cerceamento de circulação. Pensam eles em si, pensam eles em seus funcionários, pensam eles só no seu lucro, pensam eles no bem que farão vendendo aqueles que estão recebendo um abono família, um abono salarial, um dinheiro que o governo libera. Pensam eles que esse dinheiro lhes é benéfico. Pensam eles que pode estar ajudando naquele momento para baratear os custos, não aumentar o preço do álcool gel, não aproveitar o momento para expandir seus negócios, não aproveitar o momento para especular. Isso vem nas indústrias de produtos próprios, mas vem também a oportunidade, por exemplo, para os pequenos produzirem máscaras, para os que carecem de máscaras, de indústrias se adaptarem e produzirem produtos que farão bem ao bem comum. Terão lucros, por certo, mas é oportunidade para todos, para os seus funcionários, para os seus proprietários. Mas os que fecham as portas e ficam cerrados, sem alternativas, dependendo de delivery, conflitam com os seus corações, bendizendo a Deus, confiante em Deus. Será que Deus, naquele momento que permitiu que os seus representantes, que a gente chama de espíritos superiores, fizessem a programação de vida, será que Deus e esses representantes esqueceram do comerciante, do dono do bar, do moço que vende lá na praia, da moça que tira o sustento da sua família vendendo verduras numa feira livre? Será que esse cerceamento não foi levado em conta? Que esse blackout, lockdown, não foi medido nas suas consequências? Vejam como é belo. Terminamos todos nós envolvidos, porque uma dúzia de ovos sai de 10 para 14. O salário mínimo sobe 5%. Então, todos de alguma sorte serão apenados. Todos de alguma sorte terão que pensar. Os sistemas de entretenimento, de diversão, fecham. Os cinemas, os circos, os shows,
Como ficam os artistas? Tiveram que se adaptar. Acostumados ao glamour, acostumados ao contato com as pessoas, ao reconhecimento público, de uma hora para outra, banidos de cena. Os promotores dos chamados festejos de grande aglomeração, os carnavais, os São Joões, todo esse povo chamado a refletir, perceber a oportunidade da reflexão, recolhendo-se, buscando outros meios de chegar ao seu público, de ganhar seu dinheiro, mas também a oportunidade de fazer coisas belas ou coisas feias. E não vê um mérito, só quero que vocês percebam a oportunidade que se dá a todos, que a gente não percebe. Ao músico que fica sem o terror de cantar, aos que conseguem fazer grandes lives, fazer grandes contratos, ganhar mais, sem tanto mais esforço. Será que os espíritos superiores e o próprio Deus não sabia que nesse momento dessa pandemia, essas nuances estariam nos colocando à prova? Eu não estou falando dos mortos, não estou falando dos familiares que só estou falando daqueles que têm motivos para estarem ou alegres ou tristes pelo envolvimento direto no contexto da pandemia. As pessoas que alugavam imóveis, os grandes centros comerciais, pessoas que pegaram seus investimentos e colocaram em imóveis, proprietários de imóveis que alugavam a moradores para formar lares ou para montar comércios, uma reviravolta na vida dessas pessoas. E estou falando só do lado comercial, do lado empresarial, do lado criativo, do lado administrativo. Não estou falando das vidas, porque enquanto se escolhe quem fecha a porta, quem abre a porta, enquanto se decide a quem compra, quem vende vacinas, enquanto se decide por quanto e quantas vacinas, enquanto se decide se leva oxigênio para aqui ou para acolá, se falta isso, se falta aquilo, se vai faltar insumo, se vai faltar seringa. Pessoas morrem. E essas pessoas são aquelas que ouviram dizer que alguém falhou na compra da seringa, que alguém não distribuiu o material de teste. Essa pessoa que vai morrer é aquela que não acreditava no uso da máscara, ou é aquela que foi induzida a não usar máscara. Quem vai morrer, às vezes ficou em casa, recolhido, isolado, não abriu a porta para ninguém, mas a Covid lhe achou, de alguma sorte ali chegou. Não estou falando desses ainda, pois todos esses estão tendo oportunidade. Imagina, eu estou em casa recolhido, mas estou ouvindo as notícias de alguém que falha, de alguém que se esforça, de alguém que merece aplausos, de alguém que é elogiado. Estou ouvindo. Estou me recolhendo, não estou deixando chegar em casa, não visito ninguém, não abraço ninguém. Muito mal falo pelos sistemas digitais, sistema de comunicação, celular, computadores. Todos nós estamos sendo chamados a vivenciar a experiência de aprendizado. São oportunidades de comportamento socioeconômico, sociogeográfico. Porque quando eu digo sociogeográfico, socioeconômico, parece tolice. São povos que têm capacidade. Povos que estão numa determinada região que não têm capacidade financeira. Povos que têm máquinas, equipamentos e cientistas que podem produzir os meios e ficarem imunes. Tirar proveito. Pessoas, proveito da pandemia, proveito da dor, da morte, do sofrimento. Pessoas que no momento da pandemia deveriam estar dando risada. Por exemplo, os agentes funerários. Quando já se vendeu tanto caixão, morre de todos os jeitos que morria-se antes.
Mas eles, fabricantes de urnas funerárias, vendedores e revendedores, produtores de carros, os donos de crematórios, deveriam estar sorrindo, alegres, porque nunca se vendeu tanta urna, nunca se morreu tanto, nunca se careceu tanto comprar urnas mortuárias, muitas vezes sem ratear o preço. Você tem a oportunidade de escolher direito, qualquer uma serve. Veja que oportunidades belas. O rico não está mais se importando porque ele não está encostando o caixão, a urna, que representa a sua riqueza. A família só quer enterrar e às vezes não pode nem escolher como enterrar, nem aonde enterrar. Pense nisso, que oportunidade bela. Como ficam esses fabricantes de caixão? Como ficam esses fabricantes de urnas funerárias? Alegres, tristes, estão isentos eles de passar pela doença, ser alcançado pela Covid? Pensa que nesse projeto divino, essa pandemia, quantas oportunidades nos dá. Veja como é belo, como esse Deus é bom. Aí nesse conjunto, tem os hospitais, no seu conjunto de saúde, para beneficiar todos. E tem uma oportunidade bela de ficar de casa cheia, plena, com fila de espera. Máquinas e equipamentos não são suficientes, e quando se consegue as máquinas e equipamentos, imagine esses fabricantes de máquinas e equipamentos, esses que compram, que licitam esses equipamentos, esses que transportam esses equipamentos, esses que montam esses equipamentos, os hospitais de campanha, as UTIs, as pressas, sem preço, sem concorrência, qualquer coisa, todo mundo quer, ninguém reclama de nada. Mas eu, fornecedor, estou levando em conta o momento de ser humano, de ser humanitário, de ser solidário. Eu estou pensando no bem-estar do todo, eu só estou pensando no meu ganho, na oportunidade do momento, de ganhar. Eu, governante, na hora de comprar esse equipamento, estou pensando no bem-estar daquele que vai se servir daquilo, ou estou pensando em uma oportunidade de outras coisas? Vejam que oportunidade bela. Médicos, enfermeiros que antes tinham dificuldade de arranjar trabalho, de uma hora para outra trabalho para todos. Trabalhar em 2, 3 hospitais, se assim quiser, se elogiar o querido. E olha uma oportunidade bela. Quantos desses médicos, quantos desses enfermeiros, quantos desses técnicos de enfermagem que estão nesses hospitais da vida, carentes de mão de obra, não diria mais qualificada, mas de boa vontade. Não é preciso mais qualidade de profissional, não é preciso mais aquele conhecimento testado que era escolhido. Pensem, esses profissionais estão liberados para agir com boa ou má vontade. É uma oportunidade única. Pode fazer um esforço indo além das suas responsabilidades profissionais. Pode ser amorosos, fraternos, caridosos, solidários, benéficos. Pode ser pacientes, tolerantes, compartilhar com os familiares a dor, o sofrimento, minimizando o máximo na hora das notícias, fazendo o máximo para que a parte deles seja bem feita, suprindo as deficiências de materiais e de suprimentos diversos, as falhas das máquinas, o desencontro da logística que envolve SAMU, que envolve padioleiros, que envolve os apetrechos das máquinas, a chegada dos insumos, dos equipamentos montados ou falhando, suprir as deficiências, suprir as suas próprias dificuldades, superar seus medos, suas angústias, porque eles também têm família, têm medos, têm dúvida. Que oportunidade bela para todos.
de tirar proveito, vantagem, abusar, de ser negligente, displicente, irresponsável, ser covarde, fugir do campo de batalha, ou se fazer presente com honradez, com segurança, orando e pedindo a Deus para ser um instrumento da sua bondade e misericórdia, beneficiando aqueles que a bondade de Deus permitir. Ou mil outras possibilidades: revolta, rancor, queixas, dores, medos, ou até inércia, inoperância, ociosidade. Então veja quantas oportunidades a bondade de Deus numa simples pandemia, que não é tão simples, requer um planejamento muito grande, não é qualquer um que pode sofrer, seria injusto, não é qualquer um que pode morrer faltando oxigênio, tem que ser necessário um aprendizado para aqueles, para os que estão por perto, para nós que ouvimos, tomamos conhecimento. Então não é tão simples programar uma pandemia e gerenciar uma pandemia enquanto espíritos superiores. Porque não é qualquer um que vai chegar no hospital e ficar na fila de espera, esperando que seja procurado uma vaga e ele não encontra. Ele podia adoecer 3 dias depois que teria vaga. Poderia adoecer numa cidade onde tivesse essa vaga. Ele poderia não precisar ser entubado, não sentir dor, nada. Então quem é que decide como será o que vai ser entubado, o que não vai ser entubado, o que vai ter o processo lento, o processo mais agudo? Quem vai convalescer depois, quem vai ter celeumas posteriores? Não é tão simples a logística disso, meus irmãos, minhas irmãs. Eu fico rindo porque eu fico vendo a beleza de Deus em plena pandemia, vendo oportunidade para todos nós, ninguém escapa, pobres, ricos, envolvidos no mesmo processo de aprendizes, podendo fazer o bem ou o mal, somar com o bem de todos, ou ser egoísta, cuidar do seu próprio interesse. É essa beleza de Deus, é isso que diz que Deus é bom. Ah, mas eu vejo a dor, eu vejo a morte, eu sofro, e haveríamos de morrer, haveríamos de sofrer, pelas nossas próprias escolhas, pelo nosso jeito de ser, mas imagine você ter uma oportunidade coletiva, onde muitos aprendem num só ato. A pandemia é um ato só, mas é um espetáculo onde todos nós somos autores e atores. As nossas ações faz parte desse contexto. Como eu vou explicar a alguém que eu aumentei numa época dessa o preço de uma urna funerária? Ah, aumentei o preço porque a pessoa que vendia madeira aumentou. Estou aumentando o preço da urna porque aqueles suportes das alças ficou mais caro. Imagine os coveiros nessa época fazer greve por aumento de salário. É isso que eu quero que vocês vejam, criaturas do céu. Os ônibus interurbano, intermunicipal, os ônibus urbanos. Imagine a vocês, os metroviários, os ferroviários, no momento dessa pandemia, e não esqueçamos dos aeroviários, fecha porto, abre porto, fecha aeroporto, abre aeroporto. A insegurança destes, ou a obrigação de transportar e conviver com pessoas que podem estar infectadas. E eles voltarem para os seus lares levando as doenças que contraíram no trajeto. Imagine como tem decisões e situações para cada um de nós aprender e se perceber como está agindo. Se solidário, se amedrontado, se revoltado, se oportunista, se pessoa humana renovada, se confiante em Deus, ou se está se recolhendo, se aproveitando do momento
para tirar proveito. De continuar um preguiçoso. Olha o proveito que ninguém leva em conta. Aproveitar para, em vez de ficar recolhido pelas conveniências que a doença cobra, e não pelas conveniências dos vícios, da preguiça, da malandragem. Olha como é belo. Eu posso ser convidado a ficar restringido de ir e vir, pelas comorbidades, pela minha idade, porque alguém determinou que eu não posso circular. E eu aproveitar para me tornar mais meigo, mais fraterno, cultivar um jardim, crescer em amor, em respeito, ganhar estima dos de casa, ou me revoltar, brigar, ficar inquieto, ansioso, ranzinza. É uma bela oportunidade. Será que ficam restritos os médicos? Não, são chamados de ir para a rua. Por que eles são chamados de ir para a rua, para os hospitais? Porque os fabricantes de caixões, os metroviários, os aeroviários, os ferroviários, são chamados de ir para a rua? Porque os policiais são chamados de ir à rua? Porque os bombeiros têm que estar a postos? Porque médicos, secretários de saúde, governadores, presidente, têm que estar a postos. Não é belo? Vejam como é. Uns chamados pela responsabilidade, pelas obrigações, pelos compromissos assumidos, a estar nos seus postos. Outros liberados para se recolherem, ficar com seus familiares. Vejam quantas oportunidades. Poderíamos ficar falando de infinitas oportunidades, da bondade de Deus nos permitindo, numa pandemia dessa, experiências intensivas. Não é só as unidades intensivas onde os médicos cuidam da vida. É as situações intensivas que estamos sendo chamados a vivenciar e estamos notando quanto importante é nas nossas vidas. Nossos sentimentos, nossas ideias, nossas palavras, o quanto são importantes para nós e para os outros. Eu sou solidário ou sou um indivíduo que não compreendeu nada? Eu posso recusar usar minha máscara, lavar minhas mãos? Está sendo um indivíduo inconsequente. E posso ser vítima da minha inconsequência. Mas será que nessa pandemia, na programação reencarnatória do conjunto, estava previsto que eu chegaria por minha consequência à morte, sofreria uma intubação, passaria pelos medos do processo até chegar à intubação, desencarnaria sofrendo ou intubado? Vejam, eu posso sofrer e desencarnar na porta de um hospital, no trânsito para o hospital, em meu lar, em qualquer lugar, ou não sentir a falta de ar mais do que o tempo que levar para a intubação e desencarnar sem nem perceber que fui intubado ou fui desentubado. Como morri, não vou sentir nada, porque os famosos insumos para intubação protege e qualifica o indivíduo para não vivenciar a agonia da morte ou a agonia da luta pela vida. Percebam quantos têm a oportunidade de tirar proveito, quantos têm a oportunidade de ser solidários, abnegados, dedicados, quantos de nós têm a oportunidade de ter medo, dúvidas, angústias, aflições, procurar culpados, quantos de nós podem falar de amor, de paz, de paciência, de resignação, quantos de nós podem arregaçar as mangas e a luta, servir e ser benéfico, quantos estão passando fome, quantos estão desempregados e sem expectativas, quantos estão perdendo e tendo medo de como serão seus dias de amanhã, porque temem perder seus empregos, quantos patrões estão pequenos porque não vê alternativa para os seus negócios, outros prosperam, outros vão em frente, outros superam a crise, estão tirando proveito, estão vivendo no apogeu de suas vidas.
Que programação é essa para essa pandemia que me dá essa gama de oportunidades? É lindo. É lindo perceber a grandeza de uma pandemia, nesse projeto divino que a todos nós dá oportunidade de aprendizado ou de vivência, agradável ou desagradável. Podemos sair melhores ou sair endurecidos, revoltados, chateados, perturbados com o que nos ocorreu ou que deixou de ocorrer. Quem perdeu as oportunidades financeiras ficou com endividamentos, ficou sem seu comércio funcionar, perdeu a oportunidade comercial, industrial, pode se tornar um revoltado. Quer ver pior? Se adoecer de Covid e não for nem entubado, fica na peregrinação para conseguir não só um local para ser acolhido, no hospital, numa UPA, num hospital de referência para Covid, e ficar na esperança. Vejam, tem ainda aqueles que ficam na ansiedade para conseguir o local para onde ir, aqueles que com sua família ficam aflitos, e os que estão dentro do hospital têm esperança de voltar para casa. E sua família também não tem isso. Então veja quantas oportunidades. Ora, a desesperança, a angústia, a aflição, o momento de esperança, o retorno para casa de alguns, outros que seguem a vida para a vida espiritual. Que oportunidades belas, quantas coisas, como é que eu vou me comportar na vida ou na morte dos meus ou de mim mesmo? A minha confiança nesse Deus bom vai persistir? Vou julgar que a pandemia para mim foi uma oportunidade, foi uma dádiva, porque eu terei proveito? Ou eu vou considerar porque a pandemia para mim foi uma dádiva, porque eu pude servir, pude crescer, me tornar mais manso, mais confiante em Deus? Não porque eu fui curado da Covid, não porque eu fui vacinado, mas porque eu vi que Deus não deixou que o necessário me faltasse, as oportunidades de servir, de ser útil, também não me faltaram, e que nas necessidades do outro, dentro das minhas possibilidades, eu fui presente. Eu falei de um Deus bom com minhas atitudes. Aproveitei a pandemia não só para crescer em fartura, em abundância, mas para ser útil. Me fiz solidário, me fiz presente. Fui um samaritano, não diria bom, mas presente. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não citei nada de nem órgãos, nem tipo de comércio, nem de empreendimento, nem de atitude, para demérito de ninguém. Não é essa a minha intenção. Não há crítica nas minhas palavras. Não há intenção de ferir nem de expor ninguém. A ideia é que nós percebamos que são oportunidades de vida, de experiência, de aprendizado, de crescermos na bondade, no respeito ao próximo, no amor a Deus. É a hora de nos aproximar dos outros, fazendo bem na medida que pudermos, sem esquecer de nós. Mas se a oportunidade for de ganhar dinheiro, ganhemos o dinheiro, mas não sejamos usuráveis nem gananciosos. Se a oportunidade é de servir com sacrifício, e o sacrifício lhe é cobrado, faça o sacrifício. Não remungue, não revolte-se. Confia em Deus. Ele sabia que você estaria sobrecarregado, estaria aflito, estaria ansioso, inquieto, como qualquer outro. Mas sabia e confiava e confia em você para cumprir suas obrigações. Faça isso. Aproveite a oportunidade da pandemia para sair mais forte, mais capaz, mais habilitado, mais confiante em Deus, mais amigo, mais solidário, mais gente, melhor espírito. Eu quero que vocês percebam que as dores, as suas aflições, os medos, e até os arrependimentos, tudo isso devemos rever, refrisar, porque eles não são necessários à nossa vida.
senão como um motivo de reflexão. Medos, dúvidas, angústias, arrependimento do mal feito, do que poderíamos ter feito e não fizemos. É um momento único nessa pandemia de revisarmos nossos pontos de vista. Então, meus irmãos, eu quero que vocês percebam que tem um lado pior. Eu poderia falar 2 ou 3 vezes ou 10 vezes mais, que é que se eu não sobrevivendo à Covid, por qualquer acometimento direto ligado à pandemia ou em torno da pandemia, pelos hospitais lotados, pelos leitos que faltam, pelos médicos ocupados com outros afazeres, pelo descuido de alguns, qualquer que seja o motivo, eu venha desencarnar, diretamente ligado à Covid ou qualquer outro meio. Mas dentro desse cadinho, como é que eu devo me comportar do outro lado? Eu vou dizer desse Deus bom? Vou estar em paz comigo, liberado da materialidade e esperançoso na vida do porvir? Ou vou estar revoltado, acabrunhado, adoentado, como se ainda entubado estivesse ou abandonado na porta de um centro de atendimento hospitalar? Como é que eu vou estar? Vou estar procurando culpados, acusando médicos, acusando familiares, acusando fornecedores de gás, fornecedores de vacina, fornecedores de insumos diversos? Vou estar preocupado com meus familiares que nada poderei fazer, mas vou estar preocupado com eles, desejoso de fazer, não vou confiar que Deus para eles dará a solução? Meus irmãos, poderíamos falar o tempo todo do pós-morte, pós-pandemia, desencarnados diretamente pela pandemia ou por qualquer outro evento, no entorno dos eventos da pandemia. Poderíamos dizer e falar dos sentimentos e dos arrependimentos por não ter usado o álcool gel, não ter lavado as mãos, não ter usado a máscara. Quantos de nós não vai estar do outro lado lamentando não ter feito isso? Quantos de nós vai lamentar não ter abraçado melhor, não ter pedido perdão? Quantos de nós vai estar esquecidos de Deus, estando do outro lado? Será que isso também não foi levado em conta por quem permitiu, por quem gerencia esse momento da pandemia, quem nos ampara, nos socorre, nos protege e nos eleva na confiança em Deus? Será que não sabiam que esse recolhimento compulsório haveria de causar mal-estares nos lares e que nos desencarne essas mágoas, esses ódios estariam presentes? Quantos não vão para o hospital amargurados pelo convívio doméstico? Pelo bem tratar ou pelo maltratar? E o recolhimento causou isto. Ah, meus irmãos, como Deus é bom. Como Deus é bom. Como eu posso dizer que uma pandemia desta é má? À primeira vista, sim. No primeiro momento, para mim, enquanto espírito, sim. Mas Deus não seria bom se ela de fato fosse má. Deus não seria esse Deus que merece nosso respeito, nossa confiança, nem os espíritos superiores seriam bons se nós estivéssemos padecendo. Isso não fosse benéfico a nenhum de nós, nem enquanto indivíduo, nem indivíduo pessoa, nem enquanto indivíduo coletivo. Tem que ser bom para todos, em todos os instantes. E isso eu confio. Confiemos em Deus. E repensemos nossos medos, nossas dúvidas em relação a Deus, em relação à pandemia, a nossas atitudes diversas. No mais, meus irmãos e minhas irmãs, que a bondade de Deus nos assista em todos os instantes, nos mantendo na esperança de dias melhores, confiantes não só em Deus, mas uns nos outros, e nós, cada um de nós, fazendo o nosso melhor para que o melhor nos aconteça. Assim, confiantes, pedimos permissão para encerrar nesse instante
esse trabalho. Em nome de Luz e Harmonia, de Deus, dos nossos amigos maiores. Paz a todos. Está encerrado nesse instante.